E na direita, Fagner merece sequência ou volta o William? A Fagner. Merece. É Fagner, gente. Do que o William vinha jogando. Cara, o William vinha tão. Pra gente ter um paralelo, o Fagner falhou no jogo e a grande maioria do torcedor quer o Fagner. Vocês verem o que o William vinha apresentando, né? Até para o William fazer uma autocrítica também, né? O jogador que entra no lugar dele falha e mesmo assim todo mundo prefere ele. Mas ainda falhando, né, Rafa? O Fagner foi um dos melhores na Exatamente, partida. é isso que eu tô falando. Então, assim, mesmo falhando, o torcedor quer a sequência pro cara. Até, porque não serve até para quem vinha jogando fazer autocrítica, né, Patrick? Sim. Por isso que eu pedi antes o Fagner, porque o fato do William continuar tendo sequência jogando mal, assim como do ele tinha o Wesley Gasolina como reserva, cara, acaba ficando muito cômodo para o atleta. E o Fagner, nós já tínhamos falado aqui, né, em outras lives, que nas poucas oportunidades que ele recebeu, ele já tinha desempenhado bem. E que estranhava, inclusive, a falta de minutagem com o Leonardo Jardim. E contra o São Paulo, ele fez uma boa partida, mesmo falhando, como disse o Rafa. Eu daria sequência para o Fagner. Ainda cito, eu que sou um defensor do Fagner para ganhar minutagem. O William, na minha opinião, é o melhor lateral direito do Cruzeiro, porém está em má fase. Por isso que você tem um Fagner na reserva ali, você precisa usá-lo mais vezes. E já que ele fez uma ótima partida contra o São Paulo, eu daria sequência. Apesar que nessa rotatividade que o Leonardo Jardim falou que vai trazer o Cruzeiro, talvez contra o Bahia, o William seja o titular, né? E assim, ele segurou, Bernardo, um dos jogadores que hoje no Campeonato Brasileiro eu considero perigosíssimo, né? Que é o Ferreirinha. Sim, e contra o Bahia a gente vai ter o Eric Puga provavelmente ali pelo lado. Então é mais um motivo da gente contar com um zagueiro que está mais firme ali na defesa, um lateral, perdão, mais firme ali pelo lado direito da defesa. Eu concordo com o Patrick. Para mim o William é mais jogador, o William tem mais anos de carreira pela frente para poder assumir essa posição de titular, mas o William, além de ele estar numa fase péssima, ele tá, na minha opinião, muito displicente. Aqueles lances dele tentar dar caneta no jogo contra o Mushuki Runa ali, cara, o Leonardo Jardim quase deu uma pirueta para trás de raiva. Também que ele foi na frente do Leonardo Foi na Jardim, frente né? do Leonardo Jardim. Ele ficou possesso de raiva. Mineiro, ele tentando sair com a bola, tentando dar um chapéu também. Gente, o Fagner, que é um lateral mais defensivo, chegou mais na linha de fundo mais na linha de fundo do que o William. Por quê? Porque o Fagner estava na direita, ele estava buscando tabela, associar com um jogador no meio-campo que estava ali com ele, tocava e passava para poder receber. Cara, o William, antes dele chegar na linha de fundo, ele tenta chutar pro gol direto, ele tenta um drible, ele sai da posição dele e abre uma avenida na lateral direita pro contra-ataque dos caras, né, da equipe adversária. Então, assim, passa muito além da má fase. Talvez de ser reconhecer que tá mal e tentar um pouco mais o simples do que, né, toda hora eles tentar um drible a mais, uma caneta, um chute de fora da área que não acerta desde não sei quando, sabe? Eu acho que o Fagner ele merece a sequência, por mais que ele não é o lateral direito dos sonhos, mas ele é um lateral direito que entrega mais pro o que o Leonardo Jardim precisa do que o William nesse momento. E a sequência faz bem pro jogador, né? Então eu imagino que o Fagner possa crescer com um pouquinho de sequência, sim, e eu manteria ele como titular contra o Bahia. Eu até me lembro claramente, naquele dia que o William acabou recebendo o aval do Jardim para permanecer no Cruzeiro, que eu estava aqui na live da noite, e o Bernardo, o Rafa estavam, e a gente debateu muito sobre o que seria o William no Cruzeiro, né? Se de fato ele queria ser recuperado. Ele não me passou essa confiança até então. Eu concordo muito com o que o Bernardo disse. Não acho que é só uma questão de uma fase técnica, de talvez ele não estar tão bem fisicamente. Tem aí um aspecto de um William muitas vezes desinteressado dentro de campo, desconectado com a realidade. O único bom jogo do William nesse ano foi contra o Mirassol. Ali, de fato, ele foi bem, mesmo assim, sofreu muito na parte defensiva. De resto, tem muito mais atuações ruins do que boas por parte do William. E o Fagner até custou a ter uma oportunidade em um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Porque antes dessa partida contra o São Paulo, ele só tinha jogado sob o comando do Jardim contra o Democrata. Foi um jogo até que ele deu assistência. Depois disso, entrou na reta final do amistoso contra o Bragantino e pronto. Então agora espero que ele possa receber sequência. A atuação dele contra o São Paulo, se não foi perfeita, foi muito sólida. Acho que faz muito sentido ter ele por ali, pelo que o Bernardo disse.
pelo enfrentamento com o Eric Pulga, que é mais jogador do que o Ferreirinha, mas é um cara de características parecidas, e tem o próprio Luciano Juba por ali também, né, que em muitos momentos ataca praticamente como um ponta. Então, acho interessante o Fagner permanecer, e quem sabe isso possa mexer com o brilho do William, né? Ele vê que o seu concorrente está tendo uma sequência, está aproveitando bem, possa fazer com que ele volte a brigar por espaço, né? Brigar no dia a dia, e aí quando receber a oportunidade, jogar bem, render melhor, diferentemente do que o Marlon fez contra o Muxuquiruna, né? Que no outro dia acabou sendo negociado com o Grêmio. A gente só sabe que o William é o mesmo daquele de 2023, 2024, assim, a mesma pessoa, porque que a gente conhece o rosto dele, que ele joga com o mesmo número de camisa. Porque se fosse, né, colocasse um véu ali sobre o jogador e falasse que, ó, esse aqui é o mesmo jogador do jogador de um ano atrás, cara, todo mundo aqui trucava. Apostava Chegou que não era. Seleção, né, Bernardo? Chegou a Apostava seleção que não brasileira. era. Quando o William foi convocado, Patrick, todo mundo falou, nossa, merecido demais. Passou por uma lesão complicada, deu a volta por cima, o Cruzeiro acreditou no projeto, olha que jogador o Cruzeiro tem hoje. Se o William é convocado hoje para a seleção, todo mundo ri. Né? E fala assim, cara, não tem condição. O treinador da seleção brasileira não está assistindo futebol. Do tamanha a decadência no futebol do William em, sei lá, 6 meses. 6 meses não, porque já passou um tempo agora, 2025, mas 8 meses. Então, eu também, Fagner, titular. Um outro ponto que eu falei sobre isso, o Fagner errou ali no gol do Ferreirinha, né? Mas muito tempo sem jogar também. Agora, quantas vezes o Ferreirinha tentou fazer graça para cima do Fagner? E teremos aí. Só que eu acho que na quinta o Pulga vai para cima. Então vai ser um bom embate. Claro que eu acho que quando tem o Fagner ali, o cara ele respeita mais. Né? O que me chamou muita atenção, o Ferreirinha estava vindo de 2 gols contra o Alianza, feito uma grande partida, e eu acho que ele conseguiu levar uma vez só, e mesmo assim o Fabrício Bruno chegou cercando e ele quase saiu com bola e tudo. Né? Não vi ele partindo ali no 1 contra 1 com o Fagner quase nenhum momento. Isso é importante. E quinta-feira vai ter isso, hein? O Pulga é o tempo inteiro 1 contra 1, né, galera? Sofreu E contra se associando praticamente muito todo. com o Luciano Juba, né? O Willian Socorre sofreu. demais, é uma das principais jogadas do Bahia. E o Willian Cara, sofreu com todos praticamente ali que joga pelo lado direito. Né? E falando igual o Rafa lembrou no início da live, Democrata de Valadares, Betinho, enfim, o Willian sofreu. E justamente a partida em que não sofremos, mesmo tendo um jogador, né, que está vivendo um bom momento por ali, apesar do gol, foi contra o São Paulo e quando o Fagner atuou por ali. Né? Cara, e o cara, acho que o cara, antes de fazer qualquer graça contra o Fagner, o cara pensa 2, 3, 4 vezes ali, porque pode ser que a bola vai e o camarada fica, né? E pode machucar. Então, acho que o cara pensa umas 3 vezes antes. Vou esperar uma situação bem confortável para eu tentar aqui o drible, né?